O mundo superaqueceu e os cientistas erraram a mão ao tentar desfazer tudo. Agora o mundo congelou e nada sobrevive. Nada que não esteja aqui dentro, isso é. Porque o Sr. Wilford se preparou bem para isso. E agora nós vivemos aqui dentro, nesse constante movimento. Dentro do Perfura-Neve, com os seus 1001 vagões. Tá, mas o que realmente precisa acontecer pra galera viver num trem por tanto tempo? Vamos tentar descobrir? Oi, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje eu vou aplicar arquitetura de verdade a cenários ficcionais. Talvez isso até vire uma série do canal, que é analisar como que apartamentos de séries ou locações de filmes que não necessariamente existam realmente seriam se fossem de verdade. Quais os problemas que isso apresentaria, por exemplo? Bom, o vídeo de hoje é sobre o Perfura-Neve, ou Snowpiercer, da nova série da Netflix, que também tem um filme de 2013 chamado O Expresso do Amanhã. Se você ainda não conhece a trama dessa série nova, aliás, não deve ser nem tão nova assim, quando esse vídeo for ao ar, todos os episódios já devem estar disponíveis. Mas assim, clica aqui no card que eu vou linkar um vídeo do Gay Nerd, que é um amigo meu, que explica direitinho como funciona essa trama e te convence um pouco melhor. Mas resumindo bem, o mundo congelou, um ricaço construiu um trem, enfiou algumas pessoas lá dentro, e agora esse trem tá andando por aí pra sempre, porque se parar todo mundo morre congelado. A ideia aqui é a gente brincar de tentar entender como esse trem precisaria ser construído, que tipo de vagões ele precisaria ter, para realmente poder existir, para realmente poder ser algo que se autossustente por algum tempo, aliás, para sempre, que é a proposta da série. Nesse primeiro momento, eu vou desconsiderar toda a questão física do negócio. Não tem como, fisicamente, a gente construir um motor que gere toda a energia que ele precise consumir, que é basicamente um dos preceitos da série. A locomotiva do Snowpiercer, ela fornece energia para o trem inteiro, que são 1001 vagões, e para ela mesma, constantemente, sem depender de uma fonte externa, só o próprio movimento gerando energia. Isso é impossível. Mas vamos desconsiderar isso porque, né, série de ficção, vamos só pensar no que precisaria existir dentro desse trem para as pessoas sobreviverem lá. Basicamente, para esse trem ser autossuficiente, para esse trem sobreviver, ele precisa funcionar mais ou menos como uma pequena cidade. Então ele tem que ter o seu próprio sistema de transporte, porque, segundo esse vídeo aqui da Netflix, que eu vou deixar no card, estimam que mais ou menos o comprimento dele seja 25 km. 25 km é quilômetro pra caramba. Então, para que as pessoas consigam se deslocar de um ponto ao outro do trem, é impossível fazer isso andando. Ele tem que ter o seu próprio sistema de transporte, seu próprio sistema de educação, sua própria produção de comida, seu próprio sistema médico. Enfim, ele tem que ter tudo que uma pequena cidade precisa para sobreviver. É uma cidade sobre trilhos. Bom, vou considerar que todos os vagões do Snowpiercer têm 3 andares. Um andar inferior de subtrem que é usado para deslocar pessoas entre vagões. Afinal de contas, se você está no vagão 10 e precisa chegar no vagão 502, você vai ter um longo caminho e andar talvez não seja a melhor opção. Aliás, talvez seja bem impossível. Então, esse andar de baixo é todo técnico, para todos os vagões. Acima desse subtrem, nós vamos ter o andar principal, que pode ter 1 ou 2 andares. Pode ser um andar com o pé direito um pouquinho mais alto, ou então ter 2 andares para ter uma escada aí no meio, dependendo do uso do vagão. Existem alguns que compensariam muito mais terem um pé direito duplo. Outros seria melhor usar o espaço superior. O primeiro tipo de vagão que sempre vai ter no Snowpiercer são os vagões técnicos. São vagões dedicados a guardar peças, guardar as baterias do trem, controlar os sistemas de funcionamento, sensores, combustível não, porque ele gera a própria energia, mas toda essa questão técnica operacional do trem, que leva em consideração peças para ele poder sofrer manutenção e para ele poder continuar existindo. Eu imagino que esse deve ser um dos vagões que mais ocupam espaço. Ou melhor, deve ser uma das categorias de vagões que mais tem vagões espalhadas pelo trem. A gente tem que pensar que não existe parar para abastecer, não existe parar para comprar outra roda, por exemplo.
tudo que esse trem precisa estar lá dentro. Então é sempre bom se prevenir e ter muitos vagões que tenham as peças sobressalentes. O segundo tipo de vagão que também ocupa bastante espaço no trem são os vagões de comida. Os vagões que produzem comida, porque pensa que é impossível ter 7, 8 anos de estoque de comida para as pessoas. Então é necessário que essa comida seja produzida e reproduzida dentro do trem. Os vagões para preparar essa comida e os vagões para distribuir e alimentar a população do trem. São também quantidades de vagões que precisam de muito espaço, que precisam ser muito bem controlados, muito técnicos, espalhados pelo trem inteiro, porque dependendo do caso, às vezes não dá para você levar comida de uma ponta até a outra num tempo hábil, e isso é necessário, e que consomem uma quantidade considerável de vagões. E essa quantidade grande de vagões dedicados a produzir alimentação é o que mais permite que ele sobreviva, permita que ele continue andando por aí. E a terceira categoria técnica, que não são vagões de moradia, por exemplo, eu imagino que sejam os vagões de serviço. Os vagões médicos, os vagões de bar, os vagões de restaurante, os vagões de diversão, os vagões de cultura, os próprios vagões de gaveta, ou até mesmo os vagões sala de aula. Tudo isso existe para que essa pequena sociedade do trem sobreviva e continue tendo entretenimento, tendo apoio, tendo todas essas características que a gente teria em qualquer cidade por aí. Então é muito importante que esses vagões realmente estejam lá, realmente aconteçam e realmente tenham um uso. Acho que se juntar essas 3 primeiras categorias, deduzo que mais da metade do trem seja tomado por elas. Porque é isso, ele precisa de toda uma infraestrutura. Não é fácil manter 1001 vagões no trilho, não é fácil manter toda a população do mundo alimentada. Então é muito importante que isso esteja acontecendo e que todos esses vagões ocupem o espaço necessário para garantir que a população viva. Mas agora a gente vai falar dos vagões mais interessantes, do tipo de vagões mais interessantes, que são os vagões de habitação. O primeiro vagão que eu vou sempre citar, que a gente até vê na série em um episódio, são os vagões da primeira classe. Imagino que cada família na primeira classe tenha direito ao seu próprio vagão, ou no máximo divida um vagão com uma outra família. Porque, simples, esses vagões são muito luxuosos, muito caros. Quem compra eles com certeza vai ter muita vontade de ter um espaço confortável. Então é isso, eles precisam de um vagão inteiro, duplex, para poder criar um pequeno apartamento sobre trilhos. E aí tem um corredor externo que leva até o outro vagão para as pessoas poderem se deslocar sem atrapalhar a intimidade de ninguém. Isso é muito marcado para que esse modelo, esse apartamento, seja realmente enorme, seja realmente algo que seja confortável para todo mundo. Já as habitações de segunda classe, que geralmente são as pessoas que trabalham atendendo a primeira classe, funcionários de alto padrão do trem, são muito mais simples. Imagino que devam ter 4 a 5 apartamentos por vagão. E ele é disposto muito mais num estúdio. Ele é um quarto com cama, com sala de estar, tudo junto no mesmo ambiente. Dessa forma, ainda se tem bastante espaço, mas esse espaço é mais diminuto, ele é mais razoável, acho que é a palavra que eu quero. A terceira classe, obviamente, tem as piores condições. Ela é composta, na sua maioria, por funcionários do trem, e aqui eu não estou falando de funcionários de alto escalão, eu estou falando de funcionários da faxina, funcionários de manutenção do trem, e todos os outros tipos de funcionários que fazem o bom funcionamento da máquina, que fazem o trem realmente estar nos trilhos, ou que atendem outras pessoas trabalhando em segurança, mas que não são cargos vistos, que não são cargos lembrados por todo mundo. Essa classe tem as piores condições, logicamente, dividido em pequenos compartimentos com beliches, ou habitações muito menos luxuosas, muito menos glamourosas, muito menos visuais. É interessante notar como as 3 classes provavelmente ocupam a mesma quantidade de vagões no trem.
elas devem ter a mesma quantidade de vagões dedicados. Mas como cada uma dessas classes atende menos pessoas, cada um desses vagões vai ser mais ou menos superpopuloso a depender de quem está usando. Isso é notável na série. A gente consegue ver claramente os apartamentos de primeira classe, de segunda e como vivem as pessoas na terceira. Por fim, o tail. Mas são os últimos vagões do trem dedicado às pessoas que invadiram o trem. Lá no primeiro episódio a gente vê que tem toda uma revolta de pessoas que não conseguiram comprar os tickets, não conseguiram comprar os bilhetes do trem, que provavelmente eram muito caros, e invadiram o trem na busca de achar uma salvação, na busca de se salvar desse frio. Esses vagões, lá no final, não foram pensados para o uso de seres humanos. Provavelmente eram vagões dedicados a outra coisa. Mas essas pessoas se enfiaram no trem, sobreviveram nele e transformaram esse vagão em algo habitável. Eles têm condições muito ruins, eles não têm janelas, eles não têm acesso à luz do sol, eles não têm nada. É uma situação bem precária para pessoas que é a única salvação da vida delas. Então, tem muita gente em pouco espaço confinado. Mais ou menos o que acontece com a maior parte das cidades do Brasil. Para o Snowpiercer existir, para um Perfura-Neves existir, tirada toda a questão técnica e física, é necessária muita estrutura. Assim como é necessária muita estrutura para uma cidade sobreviver, para a gente conseguir sobreviver em 2020 da forma como a gente sobrevive. Mas você já tinha parado para pensar nesse aspecto? Em pensar como seria viver num trem por 6 anos, 7 anos, sem poder parar, sem poder fazer uma pausa, sem poder reabastecer para nada? O que você tem com você é o que você tem. O que você não levou, esquece, beijo, outro, tchau, congelou. Se você já tinha parado para pensar nisso, ou se você quer pensar um pouquinho mais, conjecturar teorias, comenta aqui embaixo. Aproveita que você está descendo a tela, deixa o like, ajuda bastante, e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu acho que foi. Até mais. Tchau.